Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia do nosso encontro gostoso para viajarmos pelos mistérios e o encantamento do Egito Antigo, nessa coleção maravilhosa de Christian Jaque, A Pedra da Luz. Estamos no segundo volume da série e vamos começar o capítulo 33. Muito obrigada por vocês estarem aqui, acompanhando as leituras. Os comentários de vocês sempre são muito gostosos e prazerosos de ler. Estou muito feliz pela companhia de vocês. Beijo para todo mundo. Elizabeth, Mara, Divaldo, Machado e todo mundo que está aqui acompanhando a leitura. Um beijo para vocês e vamos começar? Capítulo 33. A equipe da direita, reunida no local de encontro da confraria, o escriba da tumba lembrou que precisavam de produtos raros como a galena e o betume, e o mestre de obras mencionou que pelo menos um artesão deveria fazer parte da expedição. Munindo de instruções precisas, ele traria para o povoado a quantidade necessária para a realização de um trabalho secreto. Em geral, era Tuti, o sábio, que se encarregava dessa obrigação, mas por causa do luto recente, o mestre de obras não podia obrigá-lo. Por isso, pediu um voluntário que deveria estar preparado para partir no dia seguinte pela manhã. De volta ao escritório, onde, como temia, Newt, a vigorosa, varrera, Quenrir nem teve tempo de ficar com raiva porque a mensagem do chefe da segurança requisitava-o com urgência no quinto bastião. Detestando ser incomodado daquele jeito, o escriba da tumba abandonou seus queridos papiros. O chefe da segurança mal conseguia dominar o nervosismo. Soube da notícia, Quenrir? Estou aqui para saber. O comerciante de burros... Será que ele ousou em escarnecer do tribunal, não entregando os burros que lhe deve? Acabaram de encontrá-lo morto em casa. Ele se enforcou. Esse lamentável mentiroso não suportou a decadência? Mais um suicídio, além do diabre, exclamou o núbio. Como pode comparar um administrador-chefe da margem oeste com um vendedor de burros? Ele ficou com medo de você e de suas eventuais represálias. Estou convencido de que o assassinaram para impedi-lo de falar, exatamente como Abre. Em qualquer um dos casos, você possui alguma prova? Perguntou Quenrir irritado. Infelizmente não. Que você veja um complô em qualquer lugar não tem importância, Sobek, porque essa mania profissional mantém a sua vigilância. Mas ela não pode deixá-lo obcecado a ponto de perturbar seu raciocínio. Poderá ao menos recuperar os burros? Alguém o soltou e eles saíram em debandada. Por que o próprio mercador não poderia tê-lo soltado antes de se matar? De fato, isso seria bem simples. E Sobek, você não tem direito a alguns dias de folga? Eu os recusei. Está errado. Um pouco de repouso faria bem a você. A segurança do povoado é minha única preocupação. E aqueles que tentaram incriminar-me cometeram um grave erro quando falharam. A página do Diário da Tumba que Quenrir teria de redigir seria tão longa quanto excepcional. Casal, Cordame, não podia se oferecer como voluntário porque estava com problemas oculares. Fened, o nariz, precisava levar as oferendas às tumbas dos pais. Caro, o brusco, consertava a porta de sua casa. Nact, o possante, fabricava a cerveja para a próxima festa. O Zerhat, o leão, fora picado por um pequeno escorpião. E todos os outros também tinham bons motivos para não sair do povoado e partir na aventura. Todos, salvo Paneb. Você é pai de um bebê, lembrou Quenrir. Ele está engordando a olhos vistos, e o Abete cuida muito bem dele. E eu não sou o único voluntário? Temo que sim. Vamos ver o mestre de obras. Néfero, silencioso,
não dissimulou seu embaraço. Obrigado pela sua coragem, Paneb, mas não pensava em você. Você não conhece os locais nem os produtos que devem ser trazidos. Quem os conhece? O mais competente seria o Ourives Tucci, mas seu luto, ele faz ou não faz parte da confraria? Quando uma missão nos é confiada, é preciso saber esquecer as alegrias e as tristezas. Participei do seu desespero, mas agora precisamos dele. Suponho que não se trata de um simples passeio no deserto. Os produtos que devem ser trazidos são indispensáveis, não é? Se o laboratório e a administração da margem oeste não houvessem impedido essa expedição, seríamos obrigados a organizá-la. A morada do ouro usa o betume e a galena por razões específicas que não posso revelar. Vou falar com Tucci e convencê-lo a partir. A dois a viagem será menos penosa. Dacter não conseguia ficar parado. Mexendo todo o tempo na barba, contava e recontava os 200 burros e os 100 mineradores prontos para partir, cercados por uns 30 prospectos especializados na busca de minerais e pedras preciosas. Habituados ao perigo, duros na adversidade, eles tinham seus próprios mapas e desempenhariam também o papel de protetores contra eventuais ataques dos aventureiros do deserto, nômades cruéis e saqueadores. Como Dacter pedira o máximo de segurança, 20 soldados experientes lhes dariam mão forte em caso de agressão. O caminho era salpicado de poços, mas as reservas de água e de alimento tinham sido generosamente calculadas. O estado de cada um dos burros fora cuidadosamente examinado. Os cestos eram novos e as cilhas também. Só faltava o artesão do lugar da verdade. Quanto tempo ainda ele nos fará perder? Indignou-se Dacter. Acho que vamos ter de passar o dia esperando por ele. Quer que eu vá ao povoado? Perguntou um dos prospectores. Os olhares dirigiram-se para um pequeno barco que tentava acostar. Manobrado de forma hesitante, tentara 2 vezes antes de finalmente conseguir chegar à margem. Da embarcação, saltaram 2 passageiros muito diferentes um do outro, um jovem colosso e um homem de idade indefinida, este último quase raquítico, parecendo que iria quebrar-se ao meio. Imediatamente, os soldados o cercaram e ameaçaram com as clavas. — Quem são vocês? Perguntou Dacter agressivo. — Não é óbvio? Surpreendeu-se o jovem colosso. Um marinheiro amador que está aprendendo a navegar. Até que para minha primeira travessia não me saí tão mal. Voltem para o lugar de onde vieram, meu jovem. Aqui é uma zona militar. Não é o ponto de partida de uma expedição? Dacter ficou preocupado. Você está bem informado? Quem lhe deu a informação? O mestre de obras do lugar da verdade. Eu esperava um artesão, não 2. Eu me chamo Paneb, e este é meu companheiro Tucci. Preciso saber mais sobre a graduação e a capacidade de vocês. Você vai ter que se contentar com o que eu disse. Sabe com quem está falando? Sou Dacter, diretor do Laboratório Central de Tebas e chefe dessa expedição. Você me deve obediência e ordeno que satisfaça as minhas exigências. Paneb encarou os soldados um por um. Tucci percebeu que o companheiro se preparava para atacar a esmo e que não seria necessariamente vencido. Paneb, não, murmurou ele. Lembre-se de que temos uma missão. É verdade, preciso controlar-me. Bem, só nos resta voltar para casa. O jovem colosso deu meia volta e foi na direção do pequeno barco. Dacter correu até Paneb e pegou-o pelo punho. Onde vai? Solte-me imediatamente ou não respondo por mais nada. O olhar ameaçador de Paneb obrigou o cientista a obedecer. Tucci e eu estamos voltando para o povoado. Mas vocês não deviam partir comigo? Com você, mas não sob as suas ordens. Somos homens livres e sabemos o que precisamos fazer. Dacter ficou vermelho de raiva. Lembro a você que sou o chefe dessa expedição e que ela não terá sucesso sem uma disciplina bem rígida. Aplique a seus subordinados. Nós só dependemos do lugar da verdade.
Se não é capaz de compreender, você será responsável pelo malogro. Ao menos pode revelar o nosso destino? Você saberá logo. Bem, estamos de acordo. Tuti tomará a frente e indicará o caminho. Você está escarnecendo da minha autoridade, Paneb? O que está pensando? Apenas não me preocupo com ela. É só. Não estou acostumado a que me falem nesse tom. Quer você queira ou não, a expedição está sob a minha responsabilidade e não posso tolerar a sua atitude. Então vá sem mim. Dacter virou-se para Tuti. Espero que você seja mais razoável. Conforme a vontade do nosso mestre de obras, disse o ourives com voz tranquila. Guiarei a expedição até as minas, mas com uma condição não negociável: aplicar as diretrizes que recebi. Quaisquer que sejam seus títulos e suas prerrogativas, ou você se dobra, ou então fique em Tebas. Atordoado, Dacter entendeu por que era tão difícil lutar contra aquela confraria. Chega de discutir em vão, decretou Paneb. Vamos partir. Fim do capítulo 33. Capítulo 34. A expedição desceu o Nilo, de Tebas até a altura de Coptos, onde animais e homens desembarcaram para tomar o caminho do deserto que levava ao Mar Vermelho e à península do Sinai. Rica em minas de turquesa e de cobre, exploradas desde o Antigo Império. Conduzida por Tuti, que conhecia bem a região, ela saiu do caminho que levava a uma pedreira de granito e tomou a direção do Gebel el-Zeit. Embora quase nunca chovesse nessa região, ela era favorecida por uma certa umidade devido ao Mar Vermelho, e ilhas de vegetação floresciam aqui e acolá, principalmente ao pé de uma impressionante cadeia de montanhas com picos de mais de 1000 metros de altura. A maioria dos egípcios tinha receio do deserto, povoado de criaturas estranhas e perigosas, mas todos sabiam que ele preservava os corpos para a eternidade e que continha imensos tesouros, como ouro, prata e todas as pedras puras concebidas no ventre das montanhas. Podia-se atravessar o deserto, mas não morar nele, porque ele era o além presente na terra, e os guias precisavam ser experientes para não cair nas suas armadilhas. Paneb andava ao lado de Tuti, que apesar da frágil constituição imprimia um bom ritmo à tropa. Tenho a impressão de que a viagem lhe agrada. Muito mais do que isso, exclamou ardoroso. Que magníficas paisagens! A areia parece fogo e é suave no contato com meus pés. Por sorte, nosso povoado está situado no deserto. Seu poder é importante para sacudir os homens e livrá-los da lassidão. O que acha desse tal Dacter? Para mim, ele não existe. Um funcionário insignificante, gordo demais, que os privilégios embebedam de vaidade. Mesmo assim, desconfie dele. Quando trabalhei em Karnak, cruzei com indivíduos desse tipo, mas menos perigosos. O fato de ele não gostar de nós não é nada surpreendente, mas tenho o pressentimento de que há alguma coisa mais séria. Paneb considerou Tuti, admirado. Você morou nos domínios de Amon? Lá aprendi a trabalhar a madeira de lei, o ouro e o electro, a cinzelar adornos, a revestir de ouro portas, estátuas e barcas, e teria atingido um alto grau na hierarquia se Kenhir não tivesse chamado. O lugar da verdade precisava de um ourives com experiência, e eu era o terceiro da lista porque o tribunal de admissão havia rejeitado os 2 primeiros. Por que não ficou em Karnak? Eu não ousara bater na porta da confraria, mas sabia que ela possuía segredos da profissão que não eram revelados em nenhum outro lugar. Ter acesso a ela parecia-me impossível, então, quando a ocasião se apresentou, tentei a sorte. Você ouviu o chamado? Desde a primeira vez em que tive o ouro nas minhas mãos. Mas eu não sabia que era o chamado e que ele me tornaria diferente dos outros ourives. A confraria o reconheceu e admitiu-me na equipe da direita. Que dia maravilhoso! No momento, preciso aguentar esse sofrimento. Você poderá ter outro filho. Não. Prefiro manter intacta a lembrança daquela criança, da sua infância risonha, dos seus jogos,
daquela felicidade que eu não soube manter. E agradeço-lhe por ter me tirado do torpor para tomar parte nessa expedição. Sozinho ficaria desamparado. Com você será possível cumprir essa difícil missão. Por que tem receio de Dactyr? Porque vamos recolher um produto perigoso que tem regras rígidas para a utilização. Como diretor do laboratório central, ele pode querer violá-las. Não estamos encarregados de fazer com que sejam respeitadas? Essa é a razão pela qual poderíamos tornar-nos incômodos. A priori, esta expedição não teria nada de perigosa. Depois que encontrei Dactyr, já não tenho tanta certeza. Paneb deu um sorriso guloso. Quisera que ele tivesse a boa ideia de nos atacar. Somos só 2, Paneb. Segundo o que percebi, você tem amigos entre os mineradores e os prospectores de minerais. Atravessar o deserto diversas vezes com os mesmos homens realmente cria laços. A maior parte deles não se viraria contra nós. Fique tranquilo, Dactyr não tem nenhuma chance. Dactyr era o único que ia montado em um burro robusto, e apesar do privilégio adquirido devido ao seu cargo, tinha mais sede do que os que andavam a pé. Não obstante a certeza de que a viagem não seria um passeio de recreio, não previra que as grandes extensões desérticas lhe dariam tanto horror. Com um humor massacrante, o cientista tentara em vão elaborar um plano para se livrar do jovem colosso. Sentia que ele era mais desconfiado do que um felino e capaz de reações violentas. Porém, como eliminá-lo sem atrair as suspeitas do Ourives? Se Paneb não continuasse na excursão, Dactyr nunca poria as mãos num dos maiores segredos da confraria. Portanto, precisava esperar que os produtos fossem recolhidos. Depois pensaria no assunto. Os mineradores que iam à frente diminuíram o passo. Não dei ordem para parar. Ninguém anda mais. Irritado, Dactyr percorreu a coluna de soldados. Na linha de frente, Tutti sentara-se num bloco de pedra confortavelmente instalado. Homens e animais bebiam um gole d'água. O que está acontecendo? Uma parada imprevista, respondeu o Ourives. Não vai ser muito longa e um pouco de descanso não fará mal a ninguém. Onde está seu companheiro? Foi até aquele pequeno monte, com 2 garimpeiros de pedras preciosas. Mas esse não é o objetivo da expedição? Vá dormir um pouco. Chame esses homens imediatamente. Vamos esperar tranquilamente a volta deles. Quanto mais você se agitar, mais sede terá. Tutti ofereceu algum figo a Dactyr, que o recusou e voltou ao seu lugar no fim da tropa. Os mineradores não lhe tinham simpatia, e muitos deles compartilhavam com o Ourives as lembranças de expedições anteriores. Fabuloso! Exclamou Paneb ao voltar do pequeno monte. Olhe só o que os garimpeiros me deixaram pegar! Diante dos olhos de Tutti, ele espalhou cristais em forma de dodecaedros que dissimulavam coralinas, jaspe vermelho e granate. Alguns granates bem grandes já estavam soltos na ganga e pareciam uma enfiada de esferas. Eles não fizeram pouco caso de você, sentenciou o Ourives. Nossos amigos acham que não é necessário mostrar essas pedras a Dactyr e mandaram um escriba registrá-las. Afinal, não passam de grandes seixos. Do ponto de vista leigo, é isso mesmo. E já há uma papelada enorme para preencher. Podemos partir? Dactyr deve estar impaciente. Um soldado correu na direção dos 2 artesãos. Foram vistos 3 aventureiros no deserto da colina. Ficaram nos observando por alguns minutos antes de desaparecerem. Devem ser batedores, sem dúvida. Devemos esperar um ataque? Perguntou Paneb. Não necessariamente. Esses saqueadores são uns covardes e só atacam caravanas mal protegidas. Entretanto, vamos tomar as precauções necessárias. Os arqueiros devem ficar por perto e à noite faremos turnos de sentinelas. Eles partiram carregados, sem deixar de observar os arredores, com medo de verem surgir um bando armado. Com o passar das horas, o temor foi desaparecendo.
sobretudo porque os poços espalhados pelo caminho não haviam sido obstruídos nem contaminados. O abastecimento estava garantido, o moral da tropa excelente. Paneb, que levava nos ombros um jovem minerador vitimado por insolação, atraíra a simpatia de todos, e ninguém se queixava da marcha imposta por Tucci. Os garimpeiros verificavam os mapas e enchiam suas bolsas de couro com amostras de minerais que etiquetavam com cuidado. Será o nosso último bivac antes de chegarmos ao local. Amanhã, próximo ao meio-dia, anunciou Tucci. Esta noite, banquete para todos. Carne e vinho tinto. Enquanto os mineradores entoavam cânticos à glória do faraó e da deusa Hathor, soberana dos metais preciosos, Dacter aproximou-se dos dois artesãos. Não trocamos mais nenhuma palavra durante a viagem. Acho que já é hora de fazermos as pazes, sugeriu o cientista. Por que não? Sente-se e beba, respondeu Tucci. Álcool nunca, obrigado. Deixaria você de melhor humor, sugeriu Paneb. Suponho que começaremos a trabalhar amanhã. Exato, aprovou o ourives. Já não é tempo de me revelarem como pretendem agir? Estou aqui para ajudá-los e beneficiá-los com minha ciência. Temos certeza disso, Dacter, mas é melhor preocupar-se com a nossa segurança. Os soldados se encarregam disso. O que me interessa é a natureza e a quantidade do material que levaremos para Tebas. Está na hora de dormir, decidiu Tucci. Fim do capítulo 34. Capítulo 35. O Gebel el-Zeit era um maciço montanhoso afastado do caminho das caravanas. A 300 quilômetros de Tebas, dominando o acesso ao Golfo de Suez, bem isolado, o local só era explorado muito raramente, quando havia necessidade de galena. Dacter ouvira alguns mineradores dizerem que ela era tão preciosa quanto o ouro, e essa perspectiva o encantava. Ele passou a entender por que o ourives Tucci fora diversas vezes àquele lugar distante, mas ainda ignorava como aquele material raro era usado pela confraria. Primeiro, vamos render homenagem à deusa Hathor e pedir a sua proteção, ordenou Tucci. Dacter praguejou contra aquela perda de tempo, mas sabia que erradicar as antigas superstições não seria fácil. Todos os membros da expedição se recolheram diante das sóbrias estelas de pedra, erguidas na frente dos pequenos santuários de pedra insossa que ficavam entre as sumárias habitações ocupadas pelos mineradores durante a estada em Gebel el-Zeit. Cada um deles fez uma oferenda à deusa, que consistia num amuleto ou num escaravelho de faiança, ou numa estatueta de mulher de barro cozida, ou apenas num pedaço de linho. Os deuses Min, protetor dos exploradores, e Ptah, chefe dos artesãos, também foram venerados. Terminado o ritual, Tucci dividiu as tarefas. Mandou 5 prospectores caçarem uma gazela, outros 5 para pescar e catar moluscos, e designou 2 intendentes para formarem equipes de limpeza enquanto os burros começavam a ser descarregados e os soldados assumiam seus postos para garantir a proteção do local. Paneb ficou encarregado de distribuir os utensílios de pedra, picaretas e percussores, a maioria de basalto, e escolher uns 20 mineradores que ainda tivessem energia depois da viagem para irem à mina, que ficava a uns 3 quilômetros das habitações e dos santuários. Surpreso com a eficiência dos 2 artesãos, Dacter não sabia mais o que fazer para não perder nenhum movimento deles. A qualquer momento acabariam revelando o objetivo da missão, e ao mesmo tempo o segredo que o cientista queria tanto desvendar. Vamos, decidiu Tucci, para que o jantar esteja pronto quando voltarmos. Dacter juntou o seu destacamento que se dirigia para a mina. Nem Tucci nem Paneb prestaram atenção nele. Quanto mais se aproximavam do objetivo, mais o cientista notava a abundância de minerais estranhos, uns cinza-azulados, outros bem escuros. Ele nunca vira nada semelhante e teve outra surpresa quando chegou na mina que tinha uma parte a céu aberto e outra subterrânea.
Na direção norte-sul, os filões de galena haviam sido detectados na superfície. Depois, as galerias foram cavadas com 30 metros de profundidade. Um dos pontos de extração de um filão particularmente rico ficava a 100 metros de profundidade e tinha a forma de uma estreita garganta que só minerador não muito corpulento podia seguir. Dacter estava excitado, como à beira de uma grande descoberta. Essas rochas, isso é a galena? A galena é um sulfeto de chumbo cinza azulado, explicou Tucci. As rochas que variam do castanho escuro ao preto são o betume. Quer visitar a galeria? Claro que sim. Você pode sujar-se. Diante da sua corpulência, só poderemos entrar numa galeria bem grande. Fascinado, Dacter teria seguido o artesão até o outro lado da terra, mas a descida não foi fácil, e Paneb precisou pegá-lo pela cintura quando ele escorregou perigosamente. A expedição anterior trabalhara bem, fazendo galerias altas para que se pudesse ficar de pé. Orifícios de ventilação, com uns 30 centímetros de diâmetro, estavam dispostos de modo a produzir uma corrente de ar permanente. Com uma picareta, um mineiro arrancou um pouco de mineral, triturando-o para extrair da sua ganga as pepitas de galena. É isso que levaremos para Tebas, revelou Tucci. Qual a sua utilidade? O betume serve para impermeabilizar os silos, calafetar alguns tipos de barcos, lacrar tampas de jarros e para pôr cabos nos utensílios. Aplicado em cataplasmas, ele se mostra eficaz contra a tosse. Quanto à galena, ela nos dá o produto mais precioso de todos, o cosmético, que permite às mulheres elegantes pintarem os olhos. Nossas esposas o adoram, e é só por esse mineral a viagem já se justifica. Tanto mistério por tão pouco. Dacter estava profundamente decepcionado, mas não descartava a hipótese mais viável. Os dois artesãos zombavam dele, mentindo de maneira vergonhosa. Evitando manifestar a sua desconfiança, ele assistiu ao trabalho dos mineradores, andou à vontade pelas galerias acessíveis e chegou a se arriscar numa garganta que acabara de ser escavada, sem descobrir nada insólito. Desinteressando-se das horrendas pepitas de galena, espionou as ações e os gestos dos ourives e do companheiro dele, que, infelizmente, dividiam as tarefas e só se encontravam à noite, na pequena cabana, para dormir em duas fortes esteiras de viagem. Como saber o que fazia Paneb enquanto observava Tucci e vice-versa? O cientista conseguira subornar 2 mineradores, mas eles só lhe deram informações sem interesse. A galena era extraída sob a direção de Tucci. Sob a direção de Paneb, as pepitas eram inventariadas, arrumadas em sacolas, já prevendo o transporte, e os utensílios eram consertados e limpos. A toda hora, os 2 servos do lugar da verdade faziam uso da experiência adquirida nos canteiros de obras. Organizavam os trabalhos adaptando-se às condições particulares de cada jornada e economizando ao máximo a energia dos operários, o que lhes valia uma popularidade crescente. Se o segredo se resumisse somente a um produto de beleza e a um adesivo de emprego restrito, os esforços despendidos teriam sentido? Dacter recusava-se a admitir que se enganara. O lugar da verdade era uma instituição muito importante para entregar-se a atividades tão superficiais. Se os 2 artesãos controlavam a expedição com instruções precisas do mestre de obras, se haviam deixado o povoado sabendo que seus rostos e seus nomes agora seriam conhecidos, eles só podiam ter sérias razões. Por isso, Dacter mudou de estratégia. Durante o dia, repousava por longos períodos. À noite, permanecia acordado para observar a cabana dos 2 artesãos, com a esperança de um deles se trair. Depois de 3 noites de vigílias intermináveis, sua paciência foi recompensada. Quando o acampamento mergulhou no sono, Paneb e Tucci saíram, sem barulho, e tomaram a direção da mina. Dacter seguiu-os. Eles contornaram um dos postos de guarda e tomaram o desvio de um outeiro que não estava na zona explorada.
Dacter hesitou. Podia tropeçar e se fazer notar. Incapaz de defender-se do jovem colosso, o cientista seria uma presa fácil. Porém, aquela seria a única oportunidade de descobrir o que os artesãos tramavam. Felizmente, eles não apressavam o passo, como se não soubessem qual o caminho a seguir. Na realidade, tentavam evitar os guardas. Os dois homens passaram ao longe, por trás da última sentinela, que não os percebeu, e começaram a ascensão do outeiro. Dacter os imitou. De repente pararam, como se houvessem se chocado com um adversário invisível. Paneb afastou-se de Tuti e pegou uma pedra. Quando levantou os braços, Dacter achou que o jovem colosso ia derrubar o companheiro. Será que decidira se livrar dele para apossar-se do tesouro? Paneb jogou violentamente a pedra à frente e os dois homens continuaram a andar. Quando Dacter passou pelo lugar onde o incidente aconteceu, viu o cadáver de uma naja preta, com a cabeça esmagada. O medo apertou-lhe a garganta. Em geral, ninguém andava pelo deserto à noite, domínio dos répteis e escorpiões. Os pés levavam Dacter independentemente da sua vontade. Se ele continuava a caminhar é porque se sentia incapaz de encontrar o caminho de volta ao acampamento. Não ousava olhar para os lados e mantinha os olhos fixos nas costas dos artesãos, com medo de ouvir um silvo sinistro. A ascensão do outeiro foi penosa. Por 2 vezes, Dacter quase escorregou nas rochas úmidas. Quando chegaram ao topo, os 2 homens desapareceram. A entrada de uma mina, pensou o cientista. Eles devem ter encontrado uma galeria onde está escondido o tesouro que devem levar para a confraria. Esquecendo as serpentes, as pedras escorregadias e o deserto hostil, Dacter subiu até o topo. Deitado de bruços, ele os viu. Não havia nenhuma entrada de mina, e sim uma espécie de cratera, que Tuti e Paneb observavam. Mas o que haveria para ver? Dacter abriu bem os olhos sem nenhum resultado. Os 2 homens não se haviam separado? Não foi o silvo de uma serpente que gelou o sangue do cientista, e sim o de uma flecha que lhe roçou a têmpora, deixando um sulco ensanguentado. Nem bem havia se virado quando viu 3 homens armados de punhais correrem em sua direção. Socorro! Ele gritou. Fim do capítulo 35. Capítulo 36. Paneb deu um salto. Atingindo a beirada da cratera, viu os agressores, iluminados pela luz da lua. 3 aventureiros do deserto, barbudos, acabavam de jogar ao chão um Dacter que não parava de gritar. Lutem comigo, bando de covardes! Os saqueadores soltaram o cientista para atacar Paneb. Em vez de se dividirem, cometeram o erro de avançar juntos na direção do insensato que o desafiava, convencidos de que poderiam cravar os punhais no peito de Paneb sem nenhuma dificuldade. No último momento, Paneb abaixou-se para acertar com a cabeça o baixo ventre do assaltante do meio e levantar os 2 outros, pegando-os pelos testículos. Sem dar tempo aos adversários de se recompor e tomar fôlego, Ardoroso atacou furiosamente. Despedaçou a cabeça do primeiro com uma pedra, quebrou a nuca do segundo e cortou a garganta do terceiro com o seu próprio punhal. Não me faça mal, suplicou Dacter, levantando-se. O que faz aqui? Não sou o cúmplice deles. Eu me perdi. Confesse que estava nos seguindo. O cientista levou a mão às têmporas. Sangue. Estou ferido. Gravemente ferido. Cuidaremos de você se disser a verdade. Não tenho o direito de me tratar assim. Se não cuidarem de mim, imediatamente vou morrer. Vamos levá-lo de volta ao acampamento, disse Tuti a Paneb. Se Dacter fizer queixa contra você, terá sérios problemas. A contragosto, o jovem colosso levantou Dacter apenas com uma das mãos e o colocou nos ombros como um saco de grãos. O cientista repousava numa tenda. Embora assustadora, a ferida era superficial e não punha sua vida em risco. Os 3 homens vencidos por Paneb eram bandidos temíveis. Um soldado reconhecera 2 deles culpados de vários crimes. Atacavam os bivaques no meio da noite, matavam, violavam e saqueavam. Seus cadáveres foram deixados para os chacais.
O incidente toldara a atmosfera e os mineradores tinham pressa em voltar para o Egito. Quando Tut anunciou que só restavam 2 dias de trabalho, todos se sentiram reconfortados. Sua artimanha foi muito eficaz, disse Paneb a Tut. Dacter seguiu-nos acreditando que o levaríamos a um tesouro. Agora que estamos livres desse hipócrita, seja sincero. Existe realmente esse tesouro? Galena e betume são efetivamente indispensáveis, mas não só para o uso, como revelei a Dacter. Quero levar uma certa quantidade deles para o mestre de obras. Isso tem alguma relação com a Pedra da Luz? É possível. Não sei mais do que isso. Tut estava mentindo, ou o respeito ao segredo lacrava seus lábios. A cratera para onde conduzimos Dacter não passava de um engodo, prosseguiu o ourives, e ele poderá voltar lá 100 vezes que nada irá encontrar. Mas há um outro lugar que preciso mostrar-lhe. Os 2 homens caminharam um pouco adiante do local de mineração, assegurando-se antes de que não estavam sendo seguidos. Paneb notou que as rochas se tornavam cada vez mais escuras. Ande com cuidado. O solo está escorregadio, recomendou Tut. Podia jurar que a pedra é oleosa. E é. Estamos sobre um monte de óleo de pedra, o petróleo, que brota das falhas. Olhe esta fonte de perto. Na superfície, Paneb notou uma película de gordura boiando sobre a água e que não se misturava com ela. Para que serve essa estranha substância? Ela é movida por uma energia perigosa que os antigos nos proibiram de usar. O petróleo é facilmente inflamável, mas ele suja e contamina. Nas tumbas, escureceria as paredes e os tetos. Por causa da força de destruição que ele tem, só pode ser transformado em um unguento ritual por ocasião de certas mumificações, e ser usado na preparação da pedra misteriosa do lugar da verdade, quando passa por uma transformação tão grande que qualquer nocividade é afastada. Se as pessoas ambiciosas e ávidas como Dacter conseguissem explorar o petróleo e difundir o seu uso, terríveis malefícios abater-se-iam sobre o nosso país. Os homens enlouqueceriam. Talvez os aventureiros do deserto ou os países vizinhos invadissem o Egito para tomar o poder, acumular riquezas e dominar a humanidade. Na sua sabedoria, o faraó ordenou que nenhum técnico profano seja autorizado a usar essa substância, um veneno terrível. Agora, Paneb, você está entre aqueles que sabem. Queixando-se de dores na cabeça, Dacter estava sendo transportado numa padiola por 4 soldados. A expedição avançava o mais rápido possível pela estrada de volta, desejosa de encontrar as margens do Nilo e suas paisagens verdejantes, depois de passar pela zona perigosa onde a qualquer momento poderia surgir uma tropa de aventureiros do deserto, decididos a vingar os seus mortos. Nessa região hostil e desolada, Paneb sentira crescer a sua força. Os gênios que habitavam o deserto e as rochas queimadas pelo sol acabavam com toda a fadiga e multiplicavam a sua energia. Ele pensou nos primeiros construtores que ousaram aventurar-se no deserto para ali dominar o fogo das pedras. Não era o Egito um milagre realizado dia após dia, porque sabia celebrar as núpcias da terra negra, fértil e generosa, com a força do deserto? Dacter deseja falar conosco, anunciou Tut. Os 2 artesãos aproximaram-se da padiola. Vocês me salvaram a vida. Queria agradecer-lhes. Sem a intervenção de Paneb, os bandidos me matariam. Por que nos seguiu? Perguntou Tut. Estava convencido de que havia um tesouro escondido no local e que vocês tinham a missão de levá-lo de volta ao povoado. Não tinha a intenção de apossar-me dele, mas de satisfazer a minha curiosidade. Quando chegarmos, mande revistar os cestos reservados ao lugar da verdade. Você só encontrará bolas de galena. O tesouro é esse, um material raro, difícil de ser explorado
e que os técnicos usarão para isolar os silos onde conservamos o grão, como prevenção para os anos maus. Repito-lhe que ele assegura uma melhor fixação dos cabos de certas ferramentas, e, evidentemente, guardaremos a quantidade necessária para a fabricação da maquiagem que o faraó generosamente oferece às nossas esposas e nossas filhas. Mas, e sua presença nessa expedição de rotina? Um decreto real torna-a obrigatória. Não entendo por quê. Tuti sorriu. Ora, é muito simples. Nossa confiança na administração que você representa é muito limitada. E essa é a razão pela qual preferimos que um de nós verifique o número de bolas de galena que temos direito. E talvez você tenha reparado que sabemos como organizar e dirigir um canteiro de obras. O cientista estava desnorteado. Os argumentos de Tuti pareciam coerentes e não deixavam nenhuma dúvida. No entanto, no íntimo, Dacter sentia-se logrado. Podem perdoar a minha atitude? Certamente, respondeu o ourives. Contam tantas histórias absurdas sobre o nosso povoado. Se acreditássemos nos charlatães, acabaríamos persuadidos de que possuímos todos os segredos da criação. A realidade é bem mais simples. Pertencemos a uma confraria a serviço do faraó, e esse é o nosso orgulho e a nossa razão de ser. Convencido, Dacter bebeu um gole d'água e adormeceu. As fogueiras que haviam sido acesas no último bivac da zona de risco foram apagadas, e todos se prepararam para pegar a grande estrada em direção a Coptos. Na véspera, o apetite de Tuti já começara a voltar, e apesar do cansaço da viagem, seu rosto estava menos emaciado. Essa viagem foi bem proveitosa, confiou a Paneb. O sofrimento não desaparecerá jamais, porém estou mais forte para suportá-lo. Devo-lhe isso. É como se você me tivesse dado um pouco da sua força. Agradeço-lhe do fundo do coração. Entre irmãos não é preciso agradecer. Quando um membro da equipagem está em dificuldades, os outros não devem ajudá-lo para que o barco não corra perigo? O mestre de obras não cansa de repetir isso, e eu me pergunto se esse segredo não é tão importante quanto o da morada do ouro. Uma sentinela soprou a trombeta de alarme. Os aventureiros do deserto! Gritou um mineiro afobado. Calma! Ordenou a voz possante de Paneb. Os soldados e os prospectores formarão um círculo, e dentro dele vocês estarão protegidos. Temos armas e saberemos defendê-los. A segurança de Ardoroso acalmou a angústia, e a manobra foi prontamente executada, sem pânico. Paneb abriu o círculo para ver o inimigo. Eles eram uns 100, armados de arcos e de punhais, e o chefe montava uma mula preta. Barbudos, cabeludos, usando túnicas de cores berrantes, eles estavam prontos para o combate. Haveria muitas vítimas de ambas as partes, e a luta parecia ser desfavorável para os egípcios. Paneb adiantou-se com uma pedra em cada mão. Um arqueiro disparou uma flecha. Ardoroso esperou que ela viesse na sua direção para lançar a primeira pedra e quebrá-la em duas. Em seguida, jogou a segunda pedra na direção do cavaleiro. Daquela distância, o saqueador tinha certeza de que não corria o risco de ser atingido, e seus homens riam da presunção do egípcio. A pedra atingiu então uma grande altura, sem perder a velocidade, e caiu na cabeça do chefe dos aventureiros do deserto, que foi ao chão. Como não se levantou mais, um deles apossou-se de suas armas e da mula, e fugiu, sendo imediatamente seguido por seus companheiros. A proeza de Paneb foi saudada com urras. Fim do capítulo 36. E fim do capítulo... Oxi, meu Deus. Eu queria que vocês ouvissem os erros de gravação. Fim de mais um bloco de leituras, meus amigos. Os companheiros de leitura. Ai, caramba. Pessoal, olha... deixa quieto. Vocês sabiam disso? Que a maquiagem das egípcias era feita à base de galena? Sobre betume, eu já sabia que é usado para vedação,
porque aqui no meu quintal eu tenho muitos vasos, além das plantas que estão no chão, porque eu tenho um quintal muito grande, mas os vasos, eles vêm com uma camada de betume por dentro. Ah, quem sabia disso? Escreve aí nos comentários pra mim, betume isolante, ó. Gente, será que todo mundo que ouve podcast tá usando a influência do Rogério Vilela nas suas gravações? Fica a dúvida no ar. Um enorme beijo para todos vocês. Até a próxima semana e tchau!